Hoje a gente vai falar sobre o bicondicional, o conectivo bicondicional se e somente se, que é representado por esse símbolo aqui, uma seta com a ponta, né, para os dois lados. Vamos então, primeiro, como eu gosto de fazer, sempre é fazer a recapitulação do que a gente já viu, pelo menos rapidamente, só para lembrar. Bom, o que é a tabela verdade? Ela procura verificar a validade lógica de uma proposição composta, pode ser simples, mas normalmente é composta, né? Ou seja, é um argumento formado por duas ou mais proposições simples. Então temos proposições P e Q, e aqui o conectivo lógico E, P e Q, e aqui o conectivo lógico OU, né? P ou Q. E esta daqui, se então, né? Se P, então Q. Lembrando, só para gravar rápido, porque isso aqui é uma revisão. Só é verdade no P e Q se os dois forem verdade. É falso, ou só é falso no P ou Q se os dois forem falsos. E só é falso no se então Q se o primeiro for verdade e o segundo for falso. Tá? Então, essa é a nossa revisãozinha rápida. Tá? Negação. A negação de uma proposição. Se eu tenho uma proposição P, hoje chove, e eu nego, hoje não chove. O que vai acontecer? Se for verdade, quando eu nego é falso. Se for falso, quando eu nego é verdade. Certo? Negação para proposições compostas. Quando for a negação do P e Q, você transforma em negação P ou negação Q. Hoje chove e faz sol. Qual é a negação? Hoje não chove ou não faz sol. Agora se for P ou Q. Hoje é dia 1º ou é dia 30. Como é que você nega? Hoje não é dia 1º e não é dia 30. E hoje não é dia 30. Você nega o primeiro e nega o segundo. Então, do E se transforma no OU e do OU se transforma no E. Você nega individualmente cada proposição. Se for a negação do se então que, como é que você nega? Mantém a primeira e negando a segunda. Certo? Mantém a primeira e negando a segunda. Bora fazer esse exercício aqui para gravar. A negação da proposição se faz calor em Campo Bom, então os parques estão cheios de pessoas felizes. Como é que a gente nega um se então? Vamos lembrar. Negação do se então. Mantém a primeira, ou seja, faz calor. Tira esse se, né? Faz calor em Campo Bom. Aí, ao invés do então, você põe o e os parques não estão cheios de pessoas felizes. Mantém a primeira e nega a segunda, negando a segunda. Faz calor em Campo Bom, tira o se, né? E os parques não estão cheios de pessoas felizes. Qual seria então? Faz calor em Campo Bom e os parques não estão cheios de pessoas felizes. É logo a primeira. Marcou para quem está fazendo prova de concurso. Vá-te embora, nem lê o resto. Se quiser, né, pode... eu não sei, seria por eliminação. Então, eu teria que lembrar que não é o se, nem o se somente se, e nem o ou. Tá? Então, teria que ser mantém a primeira, P, e a negação da segunda. Perfeito? Vamos continuar. O conectivo de hoje é o bicondicional. Conectando duas proposições, P e Q, através do conectivo se e somente se. Obtemos uma nova proposição P, se, somente se, Q. O bicondicional, ele equipara-se à conjunção de dois condicionais se então. Se P, então Q, e se Q, então P. Vamos ver aqui. Hoje é Natal, se e somente se, hoje é 25 de dezembro. Então, esse é o P, se e somente se, Q. Agora, olha só. Se P, então Q. Se Q, então P. Entendido?
Se hoje é Natal, então hoje é 25 de dezembro. Se hoje é 25 de dezembro, então hoje é Natal. Tem que ser os dois para que seja equivalente ao se somente se. É a ida e a volta, por isso que a setinha vai para frente e para trás. Aqui só vai para frente, tá? Bom, então a gente está traduzindo de uma forma de símbolos assim, ó. Se e somente se é equivalente a se P, então Q, e se Q, então P. Os valores lógicos das duas proposições devem ser iguais. Ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas. E esse ou a gente vai falar na aula que vem, que é a nossa disjunção exclusiva. As bicondicionais sugerem uma ideia de interdependência, que é interessante. Ó. Eduardo fica alegre se e somente se Mariana sorri. Então, se P, então Q, então P. Se Eduardo fica alegre, então Mariana sorri. E se Mariana sorri, então Eduardo fica alegre. É interdependente. Na forma de conjunto, P igual a Q. P igual a Q. Eles são exatamente iguais. Se as proposições P e Q forem representadas como conjuntos por meio de um diagrama, ou diagrama de Venn, a proposição bicondicional P, se e somente se, Q, corresponderá à igualdade dos conjuntos P e Q. Certo? Continuando. Hoje é Natal. Se e somente se, hoje é 25 de dezembro. Se isso é verdade, isso aqui vai ser verdade. Se for falso, isso aqui for falso. Se isso for verdade e isso for falso, se isso for falso e isso for verdade. Então, olha só. Se hoje é Natal, então é 25 de dezembro. Se hoje é 25 de dezembro, então hoje é Natal. Se ambos forem verdade, então é verdade. Se hoje é Natal é falso, se e somente se hoje é 25 de dezembro é falso, então essa proposição composta é verdade. Agora, se um é verdade e o outro é falso, ou o primeiro é falso e o outro é verdade, então é falso, e aí nós temos nossa tabela verdade. Assim, o bicondicional P, se e somente se, Q, só é verdadeiro se os valores forem iguais. Repare que, quando é o se, então, apenas nesse caso aqui é que vai ocorrer a falsidade da proposição. Nos outros três casos, no se, então, vai ser verdade. Porém, aqui no se somente se, ida e volta tem que ser verdade. Ou vai ser falso se o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, e a volta também, né? Se o segundo for verdadeiro e o primeiro for falso. Lembra um pouco lá do se, então, no entanto, tem que lembrar que o se, então, é só assim, e o se e somente se volta também. É por isso que vai ser falso nesses dois casos. Então, nossa tabela é verdade. Quando é verdade? P, se e somente se, Q. Quando apresentarem o mesmo valor lógico. Se os dois forem verdade, se os dois forem falsos. A proposição vai ser verdade. Se forem diferentes, a proposição vai ser falsa. São também equivalentes ao se e somente se. A, se e só se B, tendo que A, se e somente se B. A, se e só se B. Se A, então B, e se B, então A. A, somente se B e B, somente se A. A é condição suficiente para B e B é condição suficiente para A. Não sei se você lembra, mas no se, então, B tem que ser condição necessária. Aqui não. Aqui A é condição suficiente para B e B é condição suficiente para A. Mas também, por ser se e somente se, B é condição necessária para A e A é também condição necessária para B. É por isso que, em termos de conjunto, são iguais.
todo A é B e todo B é A. Todo A é B e reciprocamente. Via de regra, em questões de prova, né, de concurso, só se vê mesmo a bicondicional desse jeito aqui. Mas pode aparecer assim? Claro que pode. Nada impede. Tá? Então você tem que entender um pouquinho o suficiente, necessário. Todo A é B, todo B é A, porque são conjuntos equivalentes. Bora fazer um exercício? Lembrando da tabela, certo? Vai ser verdade quando for VVFF, é verdade. Vai ser falso quando VFFV é falso. Assinale a alternativa correta, o valor lógico bicondicional entre duas proposições é falso se os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Não, se for falso, falso, vai ser verdadeiro. O valor lógico de cada uma das proposições for verdade, VV é V. O valor lógico da primeira ser falso, ok. O valor lógico da segunda ser falso, ok. Mas é só? Não. Somente uma das proposições tiver valor lógico falso. Somente uma. É isso mesmo, somente uma. Por quê? O valor lógico da primeira pode ser que as duas sejam falsas ou pode ser falso verdadeiro. O valor lógico da segunda pode ser assim, ó. Então, se for FF, vai ser verdade. Se for FV, vai ser falso. Se for VF, vai ser falso. Se for FF, vai ser verdade. Então, somente uma tem que ser o valor lógico falso para que seja falso. Ou somente uma tem que ter o valor lógico verdade para que seja falso. Ok? Então, resposta letra E. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Para analista, hein? P é verdade, verdade, verdade. Verdade, verdade, falso, falso. Q, verdade, falso, verdade, falso. Quem é o não Q? Vamos colocar aqui. Não Q. Vai ser falso, verdade, falso, verdade. Tá? Se é não Q, C e somente P, então tem que ser V, F, F. V, V, V. X é V. F, F é V. F, V é falso. Ah, Ricardo, mas na ordem aqui está o contrário. Não importa. Porque você pode até colocar ó, FV, VV, FF, VV. Só lembrar, se os dois forem iguais, é verdade. Se o um for apenas VF ou FV, é falso. Tá? Então, X é V, Y é V e Z é F. VVF. Resposta letra D. Tranquilo? Importante, vai fazer exercício? Coloca a tabela da verdade daquilo que você está utilizando. Se for o C somente C, coloca a tabela da verdade do C somente C. Se for o C, então, se for o E, se for o OU, quando a gente for aprendendo o OU, então trabalha sempre. Enquanto você não colocar isso no coração, enquanto você não decorar, você pode deixar aqui do seu lado. Ou, dou uma dica especial, reescreva sempre. Ah, poxa, mas vou demorar muito. Não tem problema. Cada vez que você reescrever, você vai gravar. Vai usar os seus neurônios. Então você faz, tá, V, V, F, F. V, F, V, F. Só é verdade quando os dois têm o mesmo valor lógico. Então aqui é VV. É falso quando tem valor lógico diferente. Então é FF. Pronto. Escreve uma, escreve duas, escreve 3, escreve 10, escreve 20. Vai para dentro da sua cabeça e nunca mais sai. O segredo é você exercitar e escrever. Escrever, escrever bastante. Tá? Resolva o exercício escrevendo. Vamos falar da negação da bicondicional? Existem alguns casos aqui, tá? A gente chama isso aqui de disjunção exclusiva. Tá? Vai ser o tema da próxima aula, mas a gente já vai logo apresentando aqui, que é o ou. Tá? A negação de se e somente se é a disjunção exclusiva, mas também é se e somente se negando a segunda ou negando a primeira. E também essa terceira possibilidade é a primeira e a negação da segunda, ou a segunda e a negação da primeira. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Disjunção exclusiva, ou. Mantém-se o se somente se e nega apenas um componente, ou P ou Q. É uma disjunção inclusiva,
mantém a primeira, nega a segunda, ou a segunda e nega a primeira, certo? Vamos ver aqui exemplo. Cai o ministro da Fazenda se somente se cai o dólar. Então, bicondicional, certo? Aí, olha só. Aí, quando é assim, ou com um tracinho aqui, é o nosso ou, tá? Então, como é que fica? Ou cai o ministro, ou cai o dólar. A próxima, mantém a primeira se somente se nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. P, se somente se, não que. Não que. Lembrando que o não também pode ser esse símbolo aqui, né? Não que. Cai o ministro da Fazenda se somente se não cai o dólar. Mantém a primeira, nega a segunda. Ou então, nega a primeira, se somente se a segunda. Não cai o ministro se somente se cai o dólar. Nega a primeira, se somente se a segunda. Tem esse terceiro fator aqui, ó. É a primeira e a negação da segunda, ou a segunda e a negação da primeira. Cai o ministro da Fazenda e não cai o dólar, ou cai o dólar e não cai o ministro da Fazenda. Reparou? A primeira e a negação da segunda, ou, é o ou inclusivo, né? É disjunção inclusiva. Cai o dólar, que... e não cai o ministro da Fazenda. Entendido? Então, é um pouco, realmente é o que tem mais tipos de negação diferentes, equivalentes, mas é assim mesmo que acontece. Por quê, Ricardo? É porque a tabela verdade é idêntica. E quando a tabela verdade é idêntica, então você tem equivalência. Para você gravar, ó. O cliente aceita as regras ditadas pelo banco. Se somente se o cliente não... Opa, cuidado, hein? Não obtém o dinheiro. Então, como é que seria a negação do não obtém o dinheiro? O cliente obtém o dinheiro, tá? Então, cuidado aqui, ó. P, se somente se, que. Então, qual é a primeira? Ou, P, ou, que. Ou P, ou que. Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente, aí mantém o que, ó? Não obtém o dinheiro. Tá negando? Não, porque a proposição já tem a negação. A negação de não é o cliente obtém o dinheiro. Então, você mantém o cliente não obtém o dinheiro, usando o ou. P, ou P, ou que. Aqui, ó, P, se somente se, não que. O cliente aceita as regras, que é o P, se somente se, aí a negação de que? O cliente obtém o dinheiro, né? Então, aqui, ó, P, se somente se, a negação de que? Sendo que a negação de que, você retira o não daqui. Próximo. A negação de P, o cliente não aceita as regras ditadas pelo banco, se e somente se, o cliente não obtém o dinheiro, porque não obtém o dinheiro é a proposição que. Última, P e não que, ou que e não P. O cliente aceita as regras ditadas pelo banco e o cliente, tira o não, né? Obtém o dinheiro. Então, tá aqui, ó, P e não que. Ou que o cliente não obtém o dinheiro, isso é o que, lembra que é o que, e o cliente não aceita as regras ditadas pelo banco, que é a negação de P. Mais uma vez. Ah, não vou decorar isso da noite para o dia. Claro que não. Você vai ter que escrever isso sempre, procurar escrever. Quando tiver uma questão com negação da bicondicional, até você gravar, reescreva isso. Não tenha preguiça. Porque é reescrevendo que você vai fazer conexões nos seus neurônios. E é isso que vai fazer com que você decore, que você memorize na memória de trabalho de longo tempo. Vamos aqui para CESP 2012. Vamos aqui para a banca CESP 2012. E olha só que questão tranquila. Bom, aqui repara no seguinte. Eu dou uma dica para você sempre tentar olhar primeiro o comando, depois o contexto. Olha só. Por quê? A especificação E, que é essa daqui, pode ser simbolicamente representado por A, você reconhece isso, se somente se, B ou C. Em que A e B e C são proposições adequadas. E os símbolos, setinha para um lado ou outro, e o V representa especificamente bicondicional e disjunção. Eu li só isso. Não levei, sei lá, 10, 15 segundos. Precisa eu ler isso? Não. Porque isso aqui é bicondicional e isso aqui é disjunção. Acabou.
certo, vai-te embora, não para mais, acerta a próxima. Sim, pirulita, tá demorando por quê? Tchau, tchau, acabou-se. CESP 2012. A outra é o seguinte, viu como tem questão fácil que você acerta só sabendo o símbolo? Tranquilidade, né? Vamos para a próxima. CESP 2012, tá, auditor e controle externo. Aqui está a proposição, só olhando por cima, tal. A especificação P pode ser corretamente representada por P, se, somente se, Q e R, em que P, Q e R correspondem a proposições adequadas para o símbolo se, somente se e E. Representam, respectivamente, bicondicional e conjunção. De novo, não precisa ler isso tudo. Vai-te embora, acabou-se. Bicondicional e conjunção. Certo. Tchau. Facinho demais, não é não? A negação da especificação P é logicamente equivalente à proposição. Ah, não. Vamos lá. A luz permanece acesa se, somente se, há movimento e não há claridade natural suficiente no recinto. Ah, beleza. Aqui, vamos de novo, né? Negação de P. Agora tem uma questão. Aqui eu tenho P, aqui eu tenho se, somente se, só que aqui eu tenho 2, né? Há movimento e não há claridade suficiente. Então eu tenho um Q, PQ e um R, tá? Então, só que tá assim, ó. P, se, somente se, Q e R, tá? Então, P, Q e R. Eu quero... Aí tá pedindo a negação disso. Não sei se você lembra que a gente acabou de enxergar isso. O que é a negação disso daqui? Aí você tem que escrever de novo para tentar gravar. Vai ser P, bicondicional, certo? Só que tá aqui o bicondicional? Não. Tá o se, somente se. E não ou. Então, essa aqui já sei que não é. Qual é a próxima? Mantendo o se, aí vai ser aqui, ó. A negação da primeira, se, somente se, a segunda. Ou a primeira, se, somente se, a negação da segunda. Certo? Ou aquela grandona lá, que vai ser P e negação da segunda. Ou primeira e negação da primeira, né? Ou a segunda, se, somente se, a negação da primeira. A ordem aqui não necessariamente vai alterar, tá? Porque você faz um ou outro, tranquilo. Já sei que também não é essa, tá? Porque, repara aqui, ó, a luz não permanece acesa se, somente se, não há movimento ou há claridade natural. Então, qual vai ser? Vai ser uma dessas duas. Aí, vai ser a negação da primeira, porque a primeira é a luz permanece acesa. Então, a luz não permanece acesa, ok. Isso aqui é a negação da primeira. Vai ter que ser se, somente se, a negação da segunda. Só que tem um detalhe. Se, somente se, a negação da primeira, aí tem que ser o que? A segunda? Tem que ser a segunda sem negação. Então não pode ter isso aqui. Tá errado. Porque tá negando, né? Não há movimento e a claridade. Quer dizer, tá negando a segunda. Tá negando a segunda. Porque qual é a negação da segunda? Você lembra? Negação de Q e R é equivalente a negação de Q ou negação de R. Só que ele fez isso, só que negou os dois. Então não caiu em nenhum dos casos aqui, né? Teria que ser esse, teria que manter a segunda parte. E não manteve. Como não manteve a segunda parte, essa está errado, né? Está errado. Beleza? Então é preciso sempre chamar a atenção para isso daqui, ó. Você reescreve e analisa. Aos poucos você vai ganhar velocidade. Bom, então vamos aqui, ó. O conectivo bicondicional se então e o bicondicional se somente se diferenciam-se suas tabelas de verdade por uma linha só. Você lembra que linha é essa? Assinale a linha que as diferencia. Então, o que é que eu recomendo? Escreve a tabela verdade do se então, escreve a tabela verdade do se somente se. Como o vídeo já está muito grande, essa aula não pode demorar muito, eu já vou jogar aqui para você. Mas eu quero que você escreva para treinar, senão não adianta. Quem tem que passar é você, né? Lembra. Não tenha preguiça, tá bom? Onde é que diferencia? Diferencia bem aqui, ó, no FV. Tá, ó. Aqui ok igual, aqui ok igual, aqui ok igual. Então a diferença está aqui, ó. FV, tá? No se então é verdade,
no se, somente se é falso. Tá? Então, no se então é o FV, cadê o FV? FV é V e FV no se, somente se é falso. Resposta letra D. Tudo beleza? Tranquilidade? Qualquer dúvida coloca aqui. Tem um questionário aqui que você pode usar para treinar seu conhecimento. Pode entrar em contato comigo. E na aula seguinte a gente vai ver disjunção exclusiva. Quase que terminando esse curso básico, introdução básica, tá? Beleza? Até a próxima aula. Tchau!